E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Rafael Éder e hoje muito especial, porque hoje eu vou entrevistar uma grande amiga de muitos anos, ela que é cantora, compositora, capixaba, minha amiga Josi Santos. Que prazer ter você aqui, minha amiga. Prazer é meu amigo Rafael, que bom. A todos aí que estão assistindo a gente, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu quero te agradecer por você ter atendido o nosso convite, juntamente com a TM Produções, que está fazendo esse belíssimo trabalho aqui. E assim, é uma realização de um sonho, porque eu sempre quis te entrevistar, tá? Ah, É, é um sonho é, mesmo, né? A gente se conhece há muito tempo, há né? muitos anos. Não vamos mexer com idade, não, porque aí Não, complica o nosso lado, entendeu? Você sabe como é que é, né? verdade. Mas assim, por tantas vezes nós já dividimos, né, o altar junto, e assim, é sempre uma alegria, porque não só na questão do louvor e da palavra, mas sim da questão da amizade, nesse elo de comunhão que nós temos, que eu acho que é o que se torna mais bonito, essa questão da amizade, que hoje é tão escasso. Você ter amigos, companheiros, ainda mais se tratando de ministério. Então eu me sinto muito honrado por ter você aqui no nosso programa e queremos falar um pouco, né? Quero saber um pouco mais da Josi Santos. Ela não só como cantora, como compositora, mas ela também no quesito família, toda a história de vida da Josi Santos. E já a princípio quero começar dizendo, você é capixaba então? Capixaba, capixaba. Nasci em Vitória, Ah, morei minha vida toda na Serra, né? Então, assim, minha mãe fala: você saiu do hospital em Vitória e já veio logo pra Serra. olha Então, só. morei ali na Serra, no bairro José de Anchieta. Sim, conheço. Morei ali durante. Eu só saí de lá casada. É mesmo. É, então, assim, conheço a Serra. Não, e quando eu ouvia você pelas rádios, eu Aham. falava assim, gente, eu acho que ela deve ser do Rio de Janeiro, As pessoas pensavam não é? muito, muito. Que Tinha muito bacana. disso. Eu acho que é porque na época existiam poucos cantores aqui na região. Eu me lembro que era Lauriette, Uhum. mais alguns outros cantores. Então eu comecei na época que eu lancei os CDs, tinha pouca gente. Então todo mundo que tocava em rádio aqui geralmente era de fora. E Verdade. aí eu me lembro que as pessoas, quando ligavam para mim para fazer as agendas, perguntavam: irmã, e como é que faz para trazer? Você vem de carro, você vem de ônibus, Passagem avião? aérea. Aí eu, irmã, eu tô aqui do lado. Era bem E interessante. que é, não, eu sempre te ouvia, né, pelas rádios, eu falo assim, deve ser do Rio de Janeiro, e assim, e acabou que a gente vivia tão distante, e é sério que eu tô falando, porque eu te ouvia muito, Uhum. né, e depois nós construímos uma amizade, porque até então, depois nós começamos a se encontrar nos eventos, Isso aí. né, e consequentemente nós tínhamos amigos em comuns, Isso né, aí. que bacana, como que é a vida, né. Minha amiga Josi, agora, a curiosidade que eu tenho, é se você sempre foi cristã, se você sempre foi essa Josi Santos cantora e como é que foi a sua conversão? Como é que foi isso? Então, não, não nasci no lar cristão, não. É mesmo? É, não nasci, não. Eu me converti, quer dizer, eu não me converti, né? Minha Aham, família se converteu. Eu tinha sim, 9 anos, era uma criança, não tinha aham, noção ainda. Eu tinha 9 anos e nove a minha anos. família era toda espírita. É Na mesmo? verdade, era um sincretismo de catolicismo com espiritismo. Domingo na missa, segunda no terreiro. Aham, Então, assim, eu tinha minha avó por parte de pai, era mãe de santo. Então, assim, ela era uma portuguesa, veio de Portugal já com esse hábito, ela e meu avô. E aqui ela trabalhou muitos anos da vida dela olha. com o centro espírita. Então, assim, Era mergulhada mesmo no espiritismo? tudo. Ela era mãe de santo mesmo, tinha passado Olha, pela mediunidade, aquela questão toda da sim, sim. religião. E o meu pai nasceu nisso. E de todos os irmãos, o meu pai foi o que mais foi levado, porque meu pai sempre foi doente. Aham, Ele tinha epilepsia desde novo, exatamente os demônios que se claro. aproveitavam, né? Aham. E aí ele sempre estava envolvido nisso. Ela levava ele cedo para o espiritismo, acordava ele 5 da manhã, 4 da manhã. Então, quando a minha mãe se casou com meu pai, ela Uhum, era católica, sim. meu pai trouxe esse costume para dentro da nossa casa e a minha mãe conta que, assim, era um sofrimento eterno entre eles dentro de Imagino. casa. Muito Sem paz, sofrimento, né? sem paz nenhuma. E você é filha única? Não, tem o meu irmão que é mais velho que Ah, eu, dois sim, anos sim. mais velho. Então, ela conta que quando eu nasci, era para eu nascer no dia 26 de setembro, Uhum.
Mas no dia 27 de setembro, para quem é dessa religião, se comemora o dia de Cosme e Damião. Sim. Então ela conta que a minha avó tinha falado para os médicos, vamos fazer o possível para tirar não sabia que era uma menina ainda, né? Na Aham. época não tinha exames. Vamos fazer o possível para a gente conseguir que ela nasça no dia 27. Gente. Exatamente para eu nascer no dia, para que ela me oferecesse a eles. Então era normal, todo aniversário meu, ela tá na minha casa, eu entregava bala para as crianças, preparava o dia inteiro de É que doces. no dia do Cosme e Damião tem toda essa questão, né, Toda essa questão, né, de né, entregar um de doce, um pirulito, devoção, né? exatamente. E aí ela recebia as entidades e eles falavam que iriam me usar. E olha que interessante, os Uhum. demônios falavam, as entidades falavam através da boca da minha avó que eu iria ser uma artista, Olha, que eu iria é ser uma artista. mesmo. Então a minha mãe já falava assim, essa menina vai ser alguma coisa. Ela, alguma coisa de apresentadora, alguma coisa dessa área de TV, alguma coisa, uma cantora, ela vai ser. Então, até os demônios já sabiam para onde que Já Deus estava te sabia. conduzindo com propósito. Exatamente, Que é isso? exatamente. E uma parte interessante que uma vez você falou comigo é a questão de uma pessoa que trabalhava na sua casa quando você era recém-nascida. Isso. A gente tinha uma vizinha, aquelas de coquezinho, Sim, que tem sim. culto de oração uma vez a Aham. semana em casa. Aquilo pegava um fogo, Ei. Rafael. Pegava um fogo. E aí a minha mãe, ela sempre, Helena, mamãe sofrendo, vem aqui, vem assistir o culto. E a mamãe aos poucos ia escondida do meu pai, Ó, que meu pai não podia saber, ele sim. odiava crente. Vem aqui e tal. E aí ela conta, minha mãe, que quando eu nasci, Deus já tinha falado para essa irmã Maria que a minha família ia se converter e que meu pai seria um pastor. Olha só. E aí ela falava, Deus, eu vou fazer algo. E a minha mãe conta que ela ia, quando eu nasci, ela ia na minha casa e aí me pegava e falava assim, ah, Helena, deixa eu te ajudar a cuidar do umbigo dela. Aham. Acabou de nascer, ela ia me dar banho. E aí ela me dava banho, enquanto ela estava me dando banho, a minha mãe falava que ela passava o óleo ungido em mim. E o Senhor já falava, já vá apresentando essa menina para mim, Olha só. porque ela vai ser minha. E me ungia, e aí às vezes meu pai estava em casa, ela com medo de meu pai ver, ela, olha, esquenta mais um pouquinho de água, vai ali, para o meu pai sair de perto, para Aham. ela ter tempo. E foi por muitos anos assim. Agora, você também fala numa parte que, dentro daquilo que é exerço, como é importante uma criança ser apresentada na igreja, né? Muito. Não é verdade? Porque, assim, nesse caso seu, foi uma oração intercessória, Sim. né, da parte dela. Então, e como é que foi conduzindo, assim, até você chegar ao momento de você estar dentro da igreja? Tipo assim, então partiu do princípio da sua mãe, então. Sim, a partir da minha mãe. Ah, E quando uma das vezes que foi assim, muito impactante, meu pai estava em casa, ele aham. estava minha mãe já estava frequentando, minha mãe começou a frequentar a igreja Deus é Amor, pra você ter ideia. Sim, minha sogra da Deus é amor. Também? Então, É. minha mãe começou a frequentar Deus é Amor. E eu, bem nova, antes da minha família se converter, minha mãe deixava, aos finais de semana, eu ir na EBD da Assembleia de Deus com a filha da irmã Maria. Ela Olha. era professora da EBD. Aham. E aí minha mãe falava, não leva, porque ela tem um negócio Ah, eu já fazia parte de teatro, jogral. Aos domingos eu ia, fazia e Sim. voltava para casa. E uma determinada vez, quando a minha família já estava já começando, minha mãe a quebrantar o coração para o evangelho, Deus tomou essa mulher da casa dela. Ela morava 3 casas após a minha. Sim. Deus tomou ela da casa dela. Ela saiu marchando. Quem entende do Aham. espírito sabe Sim. o que eu estou falando. Aham. Ela saiu marchando da casa dela. Bateu no portão. Quem abriu a porta para ela? Meu pai. Ei. De calção sem camisa. Vascaíno doente, era jogo do Vasco. Eita. E aí, mamãe falou: Meu Deus, o que que essa mulher está fazendo aqui? Agora esse homem vai, porque meu pai, filho de português, sabe aquele jeitão, Sim. né? Aham. E ele ficou pianinho, ele abriu o portão, ela entrou marchando. Papai usava um anel de ferro no dedo, Uhum. que as entidades, desde os 18 anos, mandaram ele usar esse anel e falavam assim para ele: Você não vai tirar esse anel do dedo. Se um dia que você tirar, você morre. É como se fosse um amuleto, né? Um amuleto. Ela chegou, não sabia desse anel que ele usava no dedo. O Espírito Santo direcionou ela a pegar a mão dele e ela começou a puxar esse anel dele na sala. Ele ficou sem reação. Olha a autoridade do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, Nossa, Rafael. tem que ser muito Deus. Muito Deus. É. Começou a puxar o anel dele
E quando ela tirou, mamãe fala que ele se baqueou e se viu que não tinha morrido, que ele estava ali ainda. Sim. E ela olhou para ele e disse: você se tornará um pastor. Papai hoje tem 79 anos e é um pastor. Que isso. É, E eu vejo um pouco assim a história de Saulo de Tarso, porque nessa ocasião, quando aconteceu isso, então foi como se caísse as escamas, né, dos olhos, né? exatamente, Ele passou a exatamente. enxergar de Passou a fato, né, enxergar, a vida que ele levava e a vida que Deus tinha reservado para a tinha vida dele. reservado. E daí começamos a Deus e Amor, Aham. e aí depois a gente decidiu, meu pai, se mudar para uma outra igreja, que era Casa da Benção, hoje é a Casa da Benção, que era a antiga Cristo Verdade que Liberta, aqui em Conheço Vitória. muito. Senhora O Jair de pastor Jair Oliveira, de Oliveira tinha um isso, programa de televisão, se isso. acordava cedo e estava lá Não ele é? orando, Meu né? irmão se converteu. Olha como que um programa de TV Uhum. e tudo que a gente faz nas redes Sim. sociais, internet. Meu irmão, quando a gente já estava começando a querer procurar uma outra igreja, meus pais, meu irmão estava em casa e ele ouviu Jorge Biná cantando Jerusalém. Jerusalém, que bonita é. E ele gravou essa música e falou: pai, olha que música bonita. Minha mãe assistiu o programa e fomos. E de lá eu fiquei 20 anos do meu 20 ministério, anos. exatamente. Desenvolvi Olha tudo só, que eu aprendi lá. que bacana. Louvor, adoração, E então foi a partir desse princípio então que você começou a se encontrar, né? a Vamos me colocar encontrar. assim, Isso aí. porque e você tinha sonhos assim profissional de ser de fato hoje você é uma cantora, uma compositora, mas você já teve sonhos de atuar em outras áreas? Olha, quando começou a surgir esses sonhos em mim, Aham. eu já estava uma adolescente, porque quando a minha família se converteu, a minha mãe, toda a intensidade que ela tinha na outra religião, ela trouxe para a presença de Deus. Sim. E como ela ouvia muito falar que eu ia ser usada nessa área, a gente se converteu, coisa de 2 semanas depois, minha mãe já estava me botando eu para estudar violão. Olha, Foi uma coisa assim muito rápida, que ela falava assim, ela abraçou a palavra de não Deus. ficou protelando, né? Não, ela abraçou. Então eu não tive tempo de pensar em outra coisa. Olha que bacana. Eu não tive tempo. Então, assim, logo cedo, Josi vai aprender violão, depois Josi vai aprender teclado, depois envolvida na igreja. Teve uma época do meu ministério, que eu Aham. acho que todo mundo passa por essa Sim. fase de questionamentos. É. Será que onde eu tô é o certo? Uhum. Eu vou tentar. Teve uma época que eu decidi parar tudo e falar assim: eu vou fazer uma faculdade secular, Sim. diferente daquilo que eu já faço. Eu não tinha feito nenhuma faculdade ainda. E aí eu entrei em letras. Aham. Eu já gostava de escrever, Sim. né? Entrei em letras e eu me lembro que fiz 1 ano de letras e teve um trabalho que eu fui apresentar. E preparei o trabalho bonito sobre Paulo Freire, fui lá na frente falar, letras em inglês e tal. Falei, não, vou ser uma professora de português e inglês. A professora olhou para mim depois e falou bem assim, a professora, Aham. Josi, muito bom o teu trabalho, mas eu vou te falar uma coisa, o que que você está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui. Que isso. A mulher não sabia nada da minha vida. E eu estava ali fugindo do plano de Deus para mim. Não, e isso é um negócio tão verdadeiro, tão real, que eu tenho duas experiências, né? Uma delas, eu trabalhava de taxista à noite. Olha só! Eu trabalhava de 6 da tarde às 6 da manhã. E quando chegou na estação ferroviária ali de Vitória, eu peguei um casal e me pediram para levar eles até a Itapemirim, a antiga Itapemirim. Só que naquela ocasião eu estava ouvindo a rádio, a Novo Tempo, e eu colocava a Bíblia em cima, só para espantar os bandidos, né? Colocava a Bíblia em cima do painel do carro, e na ocasião era Carlos Veríssimo que estava na locução, lembro até hoje, Sim, aham. né? E quando pensa que não, a mulher que estava atrás, ela começou a... E eu vi que ela estava drogada. Olha Meu que doideira, Deus. isso aqui é uma loucura. Ela estava drogada. Ela vai e coloca a mão assim e falou assim, olha, você acredita se você quiser, mas Deus está mandando te dizer que hoje é o último dia que você vai trabalhar nesse carro, porque Deus não te chamou para trabalhar de taxista, Deus te chamou para pregar o evangelho. Meu Aí eu Deus. falei assim, meu Deus, e ela falou assim, tem mais, você hoje é um diácono, mas Deus está falando que você vai direto a evangelista, você não vai passar pelo presbitério. E naquele negócio eu fiquei assustado e parei em frente a Itapemirim. Quando eu olhei para eles assim, falou assim, tem mais, a gente ia te assaltar. Deus aqui não deixou a gente te assaltar. Jesus Vai para casa amado. e entrega esse carro, que nem seu esse carro é.
E é verdade, eu era defensor do carro. Cheguei na casa do Gente. dono do veículo, entreguei a chave, entreguei o dinheiro que eu tinha feito. Falei assim, ó, hoje é o último dia que eu trabalho para você. E aí eu comecei a realmente a mergulhar dentro daquilo que Deus tinha para minha vida. Mas chamado é assim. Chamado, ele é algo que a gente não tem explicação. Eu me lembro que quando a professora falou isso para mim, eu falei, gente, qual era o papel de uma professora? Apoiar quem Aham. estava querendo terminar os estudos, Sim, né? é óbvio. Ela falou, vai para casa, você está no lugar errado. Eu falei, meu Deus, quando eu cheguei em E ela vem, casa, até mesmo, ela vem na contramão da ética do da trabalho ética dela. do trabalho dela. Que ela Mas jamais poderia falar isso. Mas Deus, ele usa pessoas em É. determinadas situações que a gente fala assim, isso parece ser errado, é louco, mas não é. E É o você direção. estava com quantos anos nessa ocasião? Então, eu já tinha, nessa época que Aham, eu comecei a fazer a faculdade aham. de letras, eu já estava no meu segundo álbum, que era o Cante Olha, Glória. É, que para isso, você então ter você já estava ideia. assim no Já caminho. estava no caminho, já tinha vendido muitos CDs. Eu estava no nível assim, sabe quando dá um questionamento da gente, mas Sim, eu entendo por que que Deus falou isso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, Rafael, aham. muito observadora, curiosa e sempre questionei muitas coisas. E eu estudava a Bíblia, eu gostava de estar na EBD, sempre fui muito de participar de ABD na minha igreja, nunca deixei de estar presente, mesmo viajando e cantando, mas eu precisava de mais. Quando aconteceu essa situação com a professora, eu voltei para minha casa e naquele dia eu falei: tá decidido, eu vou começar teologia. Olha só. E eu entrei na faculdade de teologia, que é uma faculdade muito assim, muito séria, que é a Unida. Se eu não me Aham. engano, você Sim, estudou na estudei Unida, de então. 2008 a 2011. Eu me formei em Isso 2011. aí, isso aí. E aí eu fiz a Unida e foi uma época de muitos questionamentos, você sabe disso, que a Demais. cabeça da gente borbulha, mas como que a minha fé se firmou? Olha só. Como que a minha fé? Porque teve coisas que eu falei, se não tem explicação, eu decido crer. É isso aí. Eu acho que a vida ela se constitui em decisões, Isso escolhas, aí. né? Agora, se tratando de propósito, não tem como você correr. Não dá. É Não- uma chama que arde. É verdade, verdade. E você, e interessante que você falou que essa transição aí, essa leitura introspectiva que você teve, né, foi no segundo álbum. Me fala um pouco aí daquilo que Deus tem feito na sua vida, qual foi o primeiro álbum e qual foi a sua primeira composição. Eu queria, porque eu tô curioso, que assim, sinceramente, temos uma amizade consolidada de muitos anos, Aham. mas eu ainda não sei essa questão, qual foi a primeira composição, como é que nasceu. Como iniciou tudo, Isso, né? exatamente. Então, meu primeiro álbum foi com 17 anos de idade, um Hum, trabalho totalmente independente, que meus pais falaram, não, eu já vinha de composições, eu já compunha já, aham. e aí já tinha algumas músicas, mas sabe quando você faz música, você fala, não gosto. É muito difícil, tipo, o primeiro sermão você fala, não Sim. tá legal, né? Não, até hoje eu termino, tipo, eu não consigo Sim, me ver pregando. Não consigo. aham, é desse Só falo assim, jeito. rapaz, você nem me mostra, eu não gosto. É Não é desse jeito. assim? Eu faço músicas até hoje que eu Sim. começo, termino, eu olho, amasso, eu nem tenho paciência de guardar. Já jogo fora É para falei, não, mesmo. vou começar outra do zero. Tem pessoa que tem essa coisa de, ah, vou deixar aqui, depois termino, não. Ou ela vem Ah, daquele jeito, ou aham. começa uma do zero. E aí, meus pais falaram, não, vamos gravar, na época, né? O CD, que Aham. olha para Cristo. Tava saindo do vinil na época para CD. E aí nós fizemos o CD, Você Olha vê, para né, que Cristo. a nossa idade, nós pegamos Rapaz, essa gente, transição não, entendeu? de vinil, CD, né? Quem tem menos de 20 anos de idade aqui não tá nem entendendo o que a É, gente tá falando. Pesquisa, gente, pesquisa. pesquisa. E aí eu gravei o primeiro, foi um álbum independente, fiz o lançamento no Teatro Carmélia, Aham, eu lembro e foi uma perfeitamente. bênção, e na época começou a tocar na Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, e as coisas começaram, e aí, depois de 2 anos, eu recebi uma proposta da gravadora Belém, do Pastor Nascimento Sim, Leão, que você deve ter aham, conhecido, claro, conheci. para eu gravar pela Belém. Então, eu fiz o álbum, esse segundo álbum meu foi feito com Emerson Pinheiro, esposo da Fernanda Brum, Sim. lá no Rio, e a Belém distribuiu. Nesse segundo álbum, eu comecei a entender que eu tinha um ministério de composição.
Que foi essa fase aí que você procurou Que fazer eu procurei letras, fazer letras, eu teologia. já Aham, tinha terminado, na verdade eu aham. estava terminando teologia. Então eu Sim, comecei a entender que não era só cantar, era compor. Eu tinha uma preocupação de, não que eu não gostasse de cantar música de outras pessoas, sim. mas quando eu cantava aquilo que eu escrevia, era mais vida para mim. Eu estava expressando aquilo que eu estava vivendo, Mas nessa né? ocasião era o próprio Deus dizendo assim, ó, eu também quero te levantar como Quero te compositor. levantar como compositora. Uhum. E aí eu gravei o segundo álbum. Do segundo álbum para o terceiro é que houve uma transição no meu ministério de intérprete, cantora, Aham. para compositora. Olha só. E aí eu comecei a compor e eu me lembro que as pessoas começaram a falar comigo. Eu gravei O Único Deus no CD Proteção, que é música minha. Uhum. E gravei outras que estouraram aqui em Vitória, estourou no Rio. E aí depois as pessoas falaram, Josi, por que você não envia essa música para tal pessoa, para tal pessoa? E na época quem me ajudou muito foi o Anderson Freire. É, Esse nosso, essa não, é benção, o né? irmãozão. Ele é O um antes é o irmãozão. irmãozão, E cara. aí ele pegou e falou, Josi, me manda umas músicas que eu vou mandar lá para a gravadora, para MK. Uhum. E foi quando ele mandou. E ao mesmo tempo que ele estava mandando para a MK, eu consegui o contato da Cassiane. E Aham. quem me ajudou muito foi a Cassiane. É mesmo. Muito, muito. Ela que deslanchou as minhas composições. Ela pegava as minhas músicas e falava: manda tudo pra mim, que eu vou distribuir pra todo mundo que eu conheço. E ela, a bichinha, fala e E cumpriu. cumpriu. Uau. Distribuiu pra todo mundo. Depois chegou na Elaine de Jesus, chegou dentro da MK, chegou. E aí eu comecei a compor demais Aham. e cantar menos. E eu senti que Deus começou a separar o ministério de composição de uma forma muito mais forte. E Deus tinha me falado muito tempo atrás, através de uma profecia, Uhum. que Ele iria levar as minhas canções em lugares que eu jamais imaginava. Esse é o poder do evangelho, né? É só o evangelho que Exatamente. ele faz isso, porque sem você estar no corpo, mas o seu trabalho chega lá, Chega lá, né? Como chega que lá. pode? Eu tenho música gravada em língua espanhola. É mesmo? Tenho lá dos Estados Unidos. Uau! É um porto-riquenho, um cantor, gravou música minha em língua espanhola. Então, assim, o Brasil inteiro, cantores do Brasil, e cantores muitos brasileiros nos Estados Unidos, das igrejas lá. Nossa, mas é muita música que eu tenho de cantor de lá. Poxa, que bacana. E assim, qual foi a primeira música assim que mexeu com você? De fato, mexeu com você? Que aconteceu as É. coisas. Eu compus uma que as portas começaram a se abrir muito, foi com Anderson Freire, Ah. Abraça a Vitória da Bruna Carla. Depois eu tive uma outra que Você pode cantar um pedacinho para nós, por lembro favor? dela. Abrace a vitória mesmo sem ver. Muito linda essa canção. Que bacana. E aí depois entraram músicas no álbum da Cristina Mel, Aham. né, Embaixador de Deus. Depois Cassiane gravou uma música minha com o Jairinho, uma música de amor, eles Ah. gravaram. E aí veio Soraya Moraes, e aí veio Robson Monteiro, que também teve uma repercussão muito grande a música que ele gravou, fala sobre a unção. Unção, nova unção, pura unção de poder. Muito abençoado. E O aí Robson que foi. gravou? Robson gravou, Robson Ah, Monteiro. Foi. sim, E aí muitos foram. Teve outros cantores também que gravaram. Então, assim, na época foi um divisor de águas sim. na minha vida. Aí o que que eu fiz? Eu fiquei um tempo sem gravar, muito dedicado só às composições. Olha, a Cassiane gravou hino Gravou, também? gravou com o Jairinho. É, que Gravou com o bacana. Jairinho. Essa música da Cassiane, eu até falo pro meu esposo Marcelo, que eu fiz Aham, para ele. Ele, que nada, você é. fez para ela gravar. Ele não acredita, Não Rafael. acredito. Ô, Não Marcelo, acredita, Marcelo, me Marcelo. ajuda, meu irmão, me Por ajuda. favor, Que isso, Marcelo. pá? Você tá com uma pérola aí, Não pá. é? Mas foi um tempo assim. Eu digo que foi um tempo porque era muito ativo, né? O Aham, que eu fazia. Hoje, devido ao mercado mudar muito, antigamente um cantor gravava um álbum de 12 músicas. sim, Hoje você grava singles separadas, né? é, Músicas separadas. Então não tem mais aquela. Um cantor ligava para você e falava, irmã, eu preciso de 5 sim. músicas, né?
precisa um álbum inteiro. Então hoje já é mais tranquilo pra Eu gente. digo que hoje o menos é mais. O menos é Né? mais. Porque antes tinha o CD, aquela pegada aí daquela fase do Catedral, do Novo Som, Sim, era 12, 15 músicas, sim, né? sim. E Então era difícil fechar um repertório de 12 músicas. não é? Muito difícil, porque você tinha que ouvir muito, tinha que escolher muito. Hoje você grava uma, mas que seja bem feita, Com excelência. com Que excelência. bacana. É. E hoje já são quantos anos de ministério? Olha, são 25 anos eu estou fazendo esse Rapaz, ano. é uma vida, É hein? uma vida, é É uma uma vida. vida, né? É uma vida. Eu falo assim que às vezes as pessoas até falam, você poderia ser médica, que eu gosto muito dessa área A minha da. esposa também. Amo essa A área de Auriene é química, humanas, mas o cara. sonho dela é Nossa, ser médica. amo humanas, assim. E eu sou daquela pessoa que eu gosto de chegar ao médico já falando para ele o que que eu tenho e qual é o diagnóstico e qual é a cura. Os É. médicos olham para mim e falam assim, você é farmacêutica? Porque eu nunca dou nome da marca do remédio, já fala substância. Aham. Tô usando um remédio da substância tal, tal. Eles, você é farmacêutica? Você é enfermeira? Você é médica? Não, não sou nada, sou curiosa. Não, e eu vou te contar outra. A Auriene, eu acho que ela é a única que lê bula Eu Não, amo ler bula de sério, você remédio, tá de amo ler brincadeira bula. comigo, Quero gente. entender como que ele funciona no organismo, tudo. Eu fico vendo ela lá no sofá lendo, o que você tá lendo? Tô lendo a bula. Bula do Não, isso não é remédio. normal, cara. Isso não é normal. Mas é. E aí, mas assim, quando eu paro para pensar, tem gente que já me perguntou assim: você se arrependeu de não ter tido outra profissão? Porque a gente sabe que o ministério, ele é muito. Ele não tem uma gratidão. Aham. A gente faz É. e às vezes as pessoas elas recebem, são abençoadas pelo trabalho da gente, mas assim, não tem aquela Uhum. reciprocidade, e né, a gente é muito sozinho, Demais. você não tem muitos amigos. Aham. Então as pessoas falam, você não. Mas quando eu paro para pensar que o que eu faço Uhum. é libertar cativos É. através do que eu canto, do que eu prego, do que eu componho. Ah, Rafael, nada me supera a minha Sim, não tem felicidade. valor, né? Não tem Não tem valor. valor. Eu sei como é que é isso, que eu vivo isso. Agora, eu queria falar um pouquinho do meu amigo Marcelo Bonfim. Ó, Sim, Marcelo é um ser humano incrível, Josi, ele é. né? Eu me lembro que eu morava com a minha avó, né? Que eu fui criado pela avó. Ouvia aquela locução, aquela voz imponente, falei assim, um dia eu quero conhecer esse homem. Quero, meu Deus. E hoje nós somos amigos, né? Mas como é que você conheceu o Marcelo? Como é que foi? Assim? Então, não poderia ser diferente, conheci na rádio, né? Fui divulgar o meu CD. Me Ah, lembro que eu já tinha passado em todos os programas dos outros locutores. Na época só tinha Novo Tempo aqui, então era a rádio em a rádio, Vitória, verdade. né? Não tinha Aham. outra. E aí, um rapaz que estava me ajudando a divulgar o meu trabalho falou assim: tá faltando a gente ir em um programa do Marcelo Bonfim. Aham. E eu ouvia muito o Evenir à noite. Aham. E ele parece que estava fazendo, eu acho que algumas folgas do Evenir ou a madrugada. Ele estava entrando na rádio na época também. Sim. E aí eu falei, ah, então vamos. Que quando eu chego lá, Ah, pela voz, aham. eu imaginava um senhor, É. ou um cara de 1,90 m, Aí, Marcelo, não tá é? ouvindo aí, Marcelo? Todo assim, robusto. E imaginava, né, os olhos azuis e tal. E eu falava, gente, vou conhecer que a voz dele sempre, né, me É. surpreendeu demais. Ó, você está falando de voz, Sim, eu conheci, tive o prazer, porque o meu sonho também sempre era ser locutor. Eu fui aham. conhecer o Rabelo, que é o locutor da Globo. Sim, sim. Pensava que era um cara grandão, cheguei, era um cara baixinho, É rapaz. desse modelo. É, Hoje eu já não me assusto. é, Hoje eu já conheço como é que é o estilo de quem é locutor de voz. Marcelo, quem é inteligente está entendendo, meu amigo. Então, que quando eu cheguei lá, tadinho, o Marcelo trabalhava de madrugada. Ah, Então ele estava assim, ele vinha, ele trabalhava de dia na CIA, aham. trabalhava, estudava à noite Olha, e trabalhava de madrugada na rádio. Ele não dormia. E quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz baixinho, mais baixo que eu. Ele fala que não, tá? mais Mas baixo que você? é 1 centímetro mais baixo, mas é. Eita. Baixinho, com olheira. E na época, ele Ah, tava com a calça toda furada. E não era moda, Rafael. Hoje é hoje é moda. moda. Na época não era. Ela tava furada porque não tinha dinheiro para comprar outra mesmo. Aham. E eu olhei aquilo, aí o meu amigo falou: esse aqui é o Marcelo. Eu olhei pra cara dele, eu falei: oi. E ele: oi, tudo bem? Eu: é você? Não acreditei. Não acreditei. Aí conheci ele lá. Aí depois ele não me deixou em paz, não. É. Não. Foi na minha casa num almoço sem eu convidar.
Não, o entendeu? Marcelo é desse, né? É Ele é desse. desses aí. Eu estava preparando o almoço para a gente fazer o lançamento do meu CD, e aí o rapaz liga para mim e fala assim: Olha, eu tô com o Marcelo aqui, a gente está vindo do culto da manhã, que ele ia sempre aos Uhum. sábados de manhã num culto da Adventista, né? Sim, Eles aham. faziam, e ele não tem onde almoçar, eu posso levar? Eu falei, gente, eu não convidei esse rapaz, É. gente. E aí depois ele Que homem intrometido. me deu carona e pronto. Aí ele começou a me ligar, ficar uma hora Sim. comigo no telefone. Aí foi me Falar sobre a conquistando. obra, né? Falar sobre a obra. Foi me conquistando, sabe? Aí eu falei, ai meu Deus, 17 anos. E aí não tinha namorada. Aí foi me eu falei, pronto. Aí, mas me enrolou, tá? É, 4 anos e meio para mesmo. casar. Eu que pedi em casamento. É, Marcelo, É uma Marcelo. situação, gente. É. Uma Vou situação. trazer ele aqui. Eu vou trazer ele É, aqui para entrevistar meninas que ele. estão ouvindo isso, que tá com um namorado no Uhum. enrolo, não desista. Não, eu vou conversar com ele sério aqui na entrevista aqui. Pode me Isso, aguardar. pode começar. Mas que bacana. E hoje vocês são casados. Vamos fazer 23 anos esse ano. Uau! 23 Aquele anos. encontro ali, então, na rádio ali, Na rádio foi, ó, foi, deu história. deu história. E ele sempre apoiou muito o meu ministério, Que muito. bacana. Marcelo já fez muitos sacrifícios por Sim, mim, sim, por acreditar no meu ministério. E apoia até hoje, né? sim. E ele tá assim, Ah, não é muito vamos. bom. Eu sempre que eu estou Ah, ministrando com vocês, ele tá junto. sempre, E ele sempre. alegra o ambiente, né? Muito. E é Ele bom que é. você conversando com o Marcelo, daqui a pouco você está conversando com o Silvio Santos, Ele é, né? não, muda tudo. É, E as pessoas perguntam bem assim pra mim, Josi, ele é assim dentro de casa? Eu, não, né, não, gente, ele é pior. é pior. Ele é, dentro de casa ele é pior. Ele é daquela pessoa que coloca a vassoura atrás da porta pra eu passar a vassoura cair em mim. Sim, é. Entendeu? É desse nível. As- Imita os personagens comigo. Aham. Mesma coisa que ele é fora, ele em casa. Não, ele é um meninão, ele é um Ele é. meninão. Marcelo é topzera demais. É, eu brinco com a Áurea lá que assim, eu posso dar susto nela, ela não pode dar em mim, Ela porque eu não uso pode. marca-passo, entendeu? Eu não posso. Aí não dá, hein? É, Você aí não. deixa ela no estreito. O quê? E assim, minha amiga, e a sua perspectiva hoje, né? é, Vamos falar um pouquinho dessa área também musical. O que que você acha? Você acha que mudou bastante, por exemplo, de 20 anos atrás para hoje? Ficou melhor, ficou pior? Qual é a leitura que você faz nesse âmbito musical da sua área? Então, mudou muito. Eu É. falo que para quem os jovens que estão iniciando hoje, dos seus 20 anos em diante, né, quem Uhum. tem essa idade, não pegou o que a gente viveu lá atrás. É. De uma certa forma, mudou. Hoje a gente vive Tinha uma uma dificuldade unidade. maior. Antigamente tinha uma dificuldade muito maior. Hoje, eu vejo a melhora na questão da facilidade, Aham. da unidade, da globalização da música. Sim. Você acessa a música de qualquer lugar, você ouve uma música de outro país assim, num toque do seu celular. É. Para o evangelho, isso foi muito bom, Uhum. porque a música nossa hoje atinge lugares que a gente não É. imaginava, Todos os continentes, né? todos os continentes. Mas, por outro lado, eu acho que as dificuldades que a gente viveu Uhum. antigamente nos forja mais, Entendi. nos forjou muito mais. É aquele caso, né? Eu acho Era mais que difícil, sim. muito mais difícil. É, a questão também de você valorizar o seu trabalho e as pessoas Exatamente, valorizarem também, valorizarem. né? Porque hoje, assim, a tecnologia ela veio para ajudar em muita coisa, mas, no entanto, parece que as pessoas não valorizam tanto quanto antes. É Sim, uma leitura que eu faço também. Até porque hoje a pessoa que é anônima hoje, ela pode ter o sucesso logo da noite para o dia. sim, Mas como também ela pode ser esquecida, exatamente. não é? Tem esse revés, Tem não é isso. verdade? Eu me lembro que quando a gente, na nossa época do CD, você preparava Uhum, uma música, um álbum, uhum. eram 4 a 5 meses para ficar pronto. Então, 4, 5 assim, 4 a 5 meses. Quando alguém Olha. gravava recorde, era 2 meses, 3 meses. Então, assim, isso fora a preparação de um repertório, Aham. que é o que eu te falei que era muito difícil. Você ouvia, gente, era muito normal você ouvir 300 músicas para escolher 12. Era E nós muito estamos falando, e normal. nós estamos falando de uma época que, como você já disse, não era uma época de tecnologia.
Então, assim, tinha aquela questão da suitinha, cassete, não Peguei é? fita Não cassete, pegou? peguei, meu Né? primeiro CD gravei fita cassete. Não, eu me lembro, você tocou no assunto da Novo Tempo, eu me lembro que era a época de cartinha. À noite tinha um programa Sim, da rádio da Novo Tempo as e pessoas mandavam não cartas, mandavam cartas? escrevia a punho. É, É o que eu falo, os jovens de hoje não têm muito essa noção, é, mas a gente dava mais o sangue da gente, era mais sim, vida. Então, hoje, você acabou de falar que uma pessoa pode ser esquecida rápido, é isso. Você grava uma música, daqui a pouco vem outra, grava outra no sim, lugar. E aquele trabalho que a gente fazia de demora para gravar um álbum, o encarte, Rafael, de uhum, você pegar sabe, como um livro e virar, é, o preparo das fotos, das letras, não existe mais. Só que aquilo. Tem pessoas que são colecionadores de CDs até hoje, né? aham, E eu vejo por que que eles fazem isso. Guardam uma sensação de você olhava. Eu me lembro que cada CD meu, aham, quando ele chegava para mim da fábrica, uhum, que eu abria a caixa e pegava ele na minha mão, eu sabia o meu suor de oração, de jejum, é. de entrega que eu Tinha tinha todo um ali. trabalho, né? Todo um trabalho. Hoje você grava uma single e aí você fala assim, o produtor fala para você, não, me manda o que que você quer gravar, eu te passo o orçamento, gravou, você faz um vídeo rápido, lança, não dá nem tempo de você preparar na tua cabeça Uhum, como que você vai trabalhar aquilo na questão, não do trabalho que eu digo de carreira, sim, mas daquele trabalhar espiritual. aham, O CD você demorava muito para chegar até ele. Então era verdade, uma estrada. Eu me lembro que eu começava a gravar ele, produzir ele em estúdio de um jeito e terminava de completamente outro, porque era tanta aprovação no sim, meio disso, que quando eu terminava eu falava, meu Deus, tanto testemunho eu tenho para dar. Hoje a música é single e nem todo mundo acessa rápido, nem todo é, mundo compra, sim, né, que não tem um CD. Então, realmente, mas a gente tem que se adaptar. é. E a tecnologia cada vez mais avançando, porque você está hoje com um tipo de telefone, daqui a amanhã já lança Muda outro. tudo. Então, assim, não temos como acompanhar a tecnologia, Não dá. né? Não tem como. Mas, assim, estou muito feliz com a sua vinda aqui e espero ter você mais vezes no nosso programa. Eu quero, assim, tem pessoas que estão nos ouvindo agora que têm sonhos, né? Sonho de ser uma cantora, de ser uma compositora. Eu queria que você deixasse uma palavra agora para o público de casa, eh, sobre a questão de realizar sonhos, né? Qual o caminho que elas devem tomar, primeiramente fazer o quê? Porque tem muitas pessoas agora que têm sonhos frustrados, sabe? Projetos que estão na gaveta, pessoas que querem de fato ser uma cantora, quer ser uma compositora. Qual é a palavra que a Josi Santos hoje tem para essas pessoas? Amém. Para você que está acompanhando a gente, o que eu quero deixar para você é o seguinte: entenda primeiro, antes de qualquer sonho, qual é o propósito da tua vida. Eu costumo dizer que todo propósito nosso ele tem que se findar no nosso irmão, no nosso próximo. Todo propósito de Deus, ele é para abençoar a vida de alguém. Deus nunca te dá nada que volte somente para você. Todo dom, todo talento que Deus te dá, todo propósito que Ele tem para a tua vida, é para que isso desague na vida de alguém. A partir da hora que você entende qual é o teu propósito, você vai saber, é para abençoar alguém. Então, no que eu vou realizar isso? Aonde? Aí você vai ver qual o talento que você tem, qual o chamado que você tem, a habilidade que Deus te deu, o talento que o Senhor já te mostrou desde novo, aonde você poderia executar. E não desistir. Eu acho que uma dificuldade que a gente vive hoje, gente, é da gente contar sucesso por números. Eu tenho sucesso porque eu tenho tantos seguidores. Eu tenho sucesso porque o meu canal tem tantas visualizações. Eu tenho sucesso porque eu tenho muito aplausos. Não conte sucesso por isso. Eu falo que Deus, ele dá a cada um, como a Bíblia diz, um recebeu um talento, outros 10, outros 5. Cada um multiplicou conforme o talento que recebeu. Aquele que Deus não gostou, que na verdade o personagem bíblico, que foi o Senhor, né, o dono daqueles talentos, ele ficou triste com aquele que guardou o talento e não multiplicou. Os outros, todos foram os bons servos para o Senhor. Então, multiplique aquilo que Deus te deu, sem se preocupar somente com números. A gente não se resume a números. O seu sucesso não se resume à quantidade de quem vê o que você está fazendo.
Sucesso material, físico, de números, é consequência de um trabalho feito com entrega para Deus, espiritualidade e dedicação. Você tem que se dedicar e crescer naquilo que é o teu chamado. Então, se você está começando hoje, estou começando a compor hoje, minha música está feia, não desista, você está começando. Né? Eu estou começando a pregar hoje, né, pastor Rafael? É isso aí. Não desista, você está começando. Você tem uma estrada. Nós que temos mais de 20 anos de carreira e ministério, a gente está aprendendo até hoje. É verdade. Então, não desista naquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos e peça a Deus para Ele colocar pessoas que te influenciem a você ir à frente, a não parar. Porque o que mais tem é palavras de desânimo, de gente que quer colocar a gente para baixo. Satanás usa isso. Mas não deixa, tenha convicção de quem você é e do que Deus escolheu para a tua vida. Que maravilha! Falou quem tem história e fala com propriedade. Amém! Minha amiga, como foi bom te receber aqui no nosso programa, Rafael Éder, em conjunto com a TMI Produções, com a Produz Agência. Nós queremos te agradecer o fato de você ter sido assim tão carinhosa com a gente, ter vindo até aqui. Queremos que você volte outras vezes. E assim, quem quiser hoje a Josi Santos, como cantora, na sua igreja, faz o quê? Qual é o telefone? Qual é a rede social? Fala para nós. Isso, vou deixar aqui para vocês a nossa rede social. Nosso canal no YouTube é Josi Santos Oficial. Josi com Y, S-Y. Nosso Instagram é Josi Santos Oficial com 2 L's no final. E tem o nosso contato de agenda que você já encontra lá, que é o 27 99730 7988, mas esse número tudo você encontra nas nossas redes sociais. Josi Santos Oficial. Pode colocar lá e você vai achar. A gente vai ministrar. Eu tenho ministrado muito para mulheres. Uau! Como que tem crescido o evento de mulheres nas igrejas? Tem sido assim impactante. Eu glorifico muito a Deus que as mulheres estão enxergando, né? É uma área também que cresceu muito também, né? Muito. As mulheres estão indo para a obra, estão se levantando profissionalmente, espiritualmente. Eu tenho um grupo de mulheres no WhatsApp que eu trabalho com elas, chamado Mulheres Abençoadamente. Uau! E a gente está num propósito, 1 mês de jejum. Que bacana. Está sendo maravilhoso, Excelente, mais de 60 excelente. mulheres. Está sendo muito bom. Então, se você quer saber todas as informações, nas minhas redes sociais tem. Fechadíssimo, então muito obrigado pelo carinho, Amém, tá meu bom? amigo. Só tenho que te agradecer. E eu vou trazer o Marcelo aqui, tá? Vem que ele vai contar melhor ainda. Deixa ele comigo, deixa ele. Se ele falar que ele não tinha olheira, é mentira. Eu vou futucar isso aí, pode ficar tranquilo. Muito bem, esse é o programa Rafael Éder, em parceria com a TM Produções, a agência Produz, fazendo um programa cada vez melhor para você. Então se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha, aperta o sininho, porque toda semana tem uma entrevista para ser bênção na sua vida. Te espero na próxima semana. E você que gostou do nosso programa e tem nos acompanhado e quer ser um investidor deste programa, olha, vai aparecer agora na sua tela um QR Code. Entre agora mesmo em contato com a nossa equipe para ser esse investidor que vai fazer parte da nossa família do programa Rafael Éder. Obrigado.